Para essa questão de infraestrutura para o digital, a gente precisa lembrar que a gente tem talvez aí algumas dimensões, né? Essas dimensões vão desde a, vou dizer assim, formação de pessoas, capacitação de pessoas, que eu acho que é a parte mais importante, né, para usufruir de todas as potencialidades do digital. Mas também no outro espectro, né, de toda, aí sim, uma infraestrutura mais baseada em ativos, para que se viabilize todo esse potencial que vai ser, de certa forma, disponibilizado e capturado aí por toda a sociedade. No que se refere a essa infraestrutura de ativos, eu acho que a gente tem aí os insumos básicos postos por todos, né? Não só pela indústria, não só pelos entes regulatórios, pelos entes que emanam políticas, né? Mas também pelos próprios demandadores profissionais. A gente precisa ter aí, ao meu ver, assim, uma malha, né, de fibra ótica que vai constituir aí backbones, backhauls, né, que vai viabilizar aí uma espinha dorsal para que se viabilize aí os vários acessos a esse mundo, vamos dizer assim, todo conectado, acessos de maneira rápida, de maneira confiável e de maneira segura, né? E quando eu falo viabilizar todos os acessos, eu estou falando aí os acessos móveis, né? Wireless. E aí você tem os dois desdobramentos. Você tem o desdobramento do wireless móvel através da telefonia, vamos dizer assim, celular, e aí com todas essas perspectivas de novas tecnologias, especificadamente aí o 5G, que está aí às nossas portas, né? Mas também tecnologias de Wi-Fi, e também estamos falando de Wi-Fi 6 e todas as versões futuras que porventura virão. Eu entendo que toda essa questão é super necessária, porque ainda que conectividade, Dariel, não seja sexy, ela é essencial. E não há como falar em digitalização, em aumento dos serviços digital e aumento também da demanda digital de toda uma sociedade se essa base não estiver posta, né? Para que isso funcione, obviamente, a infraestrutura no Brasil tem aí alguns gargalos importantes, né? Que precisam ser cada vez mais eliminados para viabilizar a implantação destas redes que viabilizarão a conectividade de todos a todos, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer condição, né? E o que eu falo especificamente, né? Do ponto de vista de ter aí uma exuberante rede de fibra ótica para a formação de backbones e backhauls, eu acho que é importante aí essas questões relacionadas a direito de passagem, a viabilização de custos mais módicos em postes, né, a parte de fiação em postes, de uma maneira que não cause poluição visual, como a gente tem aí nos grandes centros, né? A gente vê verdadeiros amontoados de fiação que realmente é um problema que precisa ser enfrentado. Acho que também as questões aí relacionadas de alguma maneira, viabilizar otimizações, compartilhamentos, cooperações entre players, né, para diminuir não só os gastos necessários para implantar essas redes, mas também os gastos relacionados à operacionalização. E, por fim, mas não menos importante, um entendimento pleno de que o Brasil são vários Brasis, né? E aí a gente tem em torno de 5.700 municípios e haver um entendimento de que muitos desses municípios
se não houver aí um entendimento de que precisa ter ali, de alguma maneira, estímulos, né, para favorecer a chegada dessa infraestrutura em fibra, provavelmente, das duas, uma, ou essa infraestrutura não chega, ou se chegar, vai chegar muito tardiamente, o que vai proporcionar ali, talvez, uma injustiça digital e social, né, deixando pessoas para trás nesse processo aí tão importante. Do ponto de vista, vamos dizer assim, de wireless, né, essa parte de telefonia móvel, eu acho que, nesse sentido aí, temos uma visão bastante positiva do que tem sido feito pela agência reguladora, a Anatel, no sentido de disponibilizar um volume muito maior de espectro de frequência, né, viabilizar blocos maiores de frequência, o que faz com que vamos dizer assim, a banda, né, disponibilizada para trafegar dados, conteúdos que favoreçam a digitalização, se torne possível. As questões também, elas se assemelham, talvez, nas dificuldades, nos gargalos, a questões que, em tese, né, há algum tempo já deveriam ter sido endereçadas pela lei das antenas, a famosa lei das antenas, que também fala em direito de passagem, de fibras, de fiação, mas também fala em realmente antenas, torres, né, porque vamos dizer assim, leis de ocupação, né, nas cidades e tal, e as questões ambientais, elas talvez não sejam muito homogêneas nesse sentido de uma cidade para outra, ou mesmo de um estado para o outro, né? Tem muito ainda problemas nesse sentido. Recentemente, essa lei foi refeita, né, no sentido de termos aí a proposta do silêncio que consente, né? Não é incomum a solicitação de um projeto numa prefeitura para instalar uma antena, alguma coisa nesse sentido, e a lei não tem resposta, né? Não tem a movimentação daquele processo. E o que essa nova lei, esse novo regulamento tenta dizer é o seguinte: se em 60 dias não houver alguma manifestação objetiva, estaria autorizada a construção daquela infraestrutura para disponibilizar o 4G, o 5G ou outra tecnologia wireless nesse sentido, né? Dito isto, né, eu visualizo que também, do ponto de vista de design, que favoreça a implantação dessas duas infraestruturas, de um lado fibras e de outro a parte de frequência, o wireless e tudo mais, e lembrando que uma depende da outra, né? Não há que se falar em estações, vamos dizer assim, de rádio base que fazem cobertura de 5G ou tecnologias futuras, se não houver ali um emaranhado, né, de fibra, que a gente chama de backhaul, backbone, que possibilite a interligação dessas fibras às centrais aí de equipamentos, né, os core de redes. A gente acha que o design aí, até para olhar essa diferença entre Brasis, tenha que estabelecer dois mundos, né, que talvez eles possam se coexistir, e aqui talvez tenha uma referência bastante prática do mundo real hoje das fibras, né, da internet de banda larga em fibra como um parâmetro, uma analogia plausível. Não sei se você sabe, mas se somássemos todos os provedores hoje que fornecem aos seus clientes, provedores locais, regionais, não estamos falando das grandes telcos, né? Que fornecem banda larga em fibra para os seus clientes, esses provedores teriam a maior fatia de clientes do Brasil, ao em torno de 30 alto, 40 baixo por cento de market share. E é interessante observar que grande medida desses provedores, eles estão presentes, vamos dizer assim, em cidades menores, né? Em localidades menores, onde a ausência das grandes telcos, com essa tecnologia, se faz presente.
Então, o regionalismo, o provedor regional, o provedor de pequeno porte, ele é um ente que tem viabilizado a acessibilidade desse tipo de tecnologia por várias cidades pequenas, vários brasileiros, né, ao longo desses vários Brasis, e, ao mesmo tempo, a gente entende que isso deveria acontecer também para a parte de acesso a tecnologias wireless, em específico 5G e tecnologias futuras. Isso poderia favorecer a velocidade de disponibilização desse tipo de infraestrutura a essas cidades que, de outra maneira, voltando àquela questão que eu falei no início, ou não teria disponibilizado, ou teria, depois de um longo tempo, gerando um gap importante aí, né? Então, em suma, eu acho que essa questão da infraestrutura, ela tem essas duas dimensões, a parte de fibra, a parte de wireless, a parte de viabilização de fazer chegar realmente essas duas infraestruturas necessárias à digitalização por conta da conectividade, e os entes reguladores aí já estão pensando, mas realmente efetivar essa visão de Brasis diferentes e estímulos diferentes para que haja ali players regionais que façam com que o gap de tempo ou de disponibilidade da tecnologia seja minimizado ou até mesmo eliminado ao longo do tempo, tá? Eu teria também aqui uma outra dimensão nessa questão da infraestrutura que eu não sei o quanto que todos acompanham, né? Mas é interessante que nesse momento passa no STF uma decisão que eu acho de maior importância, né? Finalmente, estão começando a olhar para as questões de valores de taxação ICMS em cima de serviços que são considerados essenciais, não é só para a população, mas para qualquer tipo de indústria, né? E vamos colocar aqui o que está sendo analisado lá: energia e telecomunicações. Não sei se todos sabem, mas o nível de taxação de ICMS dos estados nesse tipo de serviço, que eu repito, é cross em toda a sociedade, indústria, em tudo quanto é lugar precisa disso, em especial a digitalização demandará de telecomunicações, não há como falar de maneira diferente. O nível de taxação ele é comparado a itens supérfluos. Estamos falando em taxação super elevada e que, constitucionalmente falando, está sendo questionado porque na Constituição é muito claro que os serviços mais essenciais eles não podem ser taxados de maneira excessiva, né? Então, a boa notícia é que isso está sendo discutido. A má notícia, né, e aí não é uma decisão ainda, mas houve 3 votos, né, e depois um pedido de vista que parou o processo. Então, 3 de 11 votos, dizendo que reconheciam que isto é indevido, sim, mas apenas para energia. Para telecom, entendiam que seria válido. Ou seja, para mim, isso é um gargalo estruturante, né, que poderia ser considerado, nessa questão de infraestrutura, dos mais relevantes e que pode, sim, atrapalhar o desenvolvimento de uma sociedade digital com tantos benefícios de inclusão, de conteúdo, de cultura, de eficiência e de produtividade que serão colhidos ao longo do tempo, né? Então, essas são as minhas considerações.